Mateus capítulo de número 8. A partir do versículo de número 5. Todos acharam? Diga amém. Amém. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sobre autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Aleluia a Deus. Aleluia. Poder se assentar no instante. Glória ao Pai. Eita glória. Glória. Aleluia a Deus. O centurião crente. Já viu isso? O centurião crente. O centurião é um soldado, como se fosse um capitão, que ele tem 100 soldados à sua disposição. E esses soldados obedecem à sua ordem. Este é um centurião. É um homem que tem uma autoridade, uma patente que foi lhe dada, para que ele mande sobre 100 soldados. E nós encontramos a história deste homem em Mateus e também em Lucas. Lucas conta diferente. Lucas diz que ele mandou os seus servos ir de encontro a Jesus. E mandou falar assim, assim, assim. Já Mateus diz que ele foi até Jesus. Para você não ficar aí brigando se ele foi, se ele não foi, o importante é que a Bíblia não mente. A Bíblia é fiel. Então, dá uma estudada lá, aí você vai entender. Mas o que ficamos felizes é que este homem, ele era acostumado a mandar. É um homem que tinha autoridade. Tem gente que gosta de mandar, não é? Gosta de mandar, manda, mas ninguém obedece. Diferente do centurião, porque o centurião, ele tinha uma autoridade que ele falava e o servo obedecia, executava aquilo que ele falava. Então ele já estava acostumado com isso, de dar ordens e a ordem ser cumprida. Então, mas além de tudo isso, ele poderia ser um homem arrogante, um homem que fala assim: tá vendo? Quando eu falo, as pessoas me obedecem, eu sou alguém de autoridade. Ele poderia ser assim. Mas esse centurião, que a Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não diz muito sobre ele, mas diz que além de ser um homem que tinha autoridade, ele também era um homem que se compadecia. Era um homem
que tinha um carinho pelos seus empregados, Glória a Deus. tinha um carinho pelos seus servos. Então, ele, adoecendo um desses servos, ele manda que alguém vá até Jesus, ou ele mesmo vá, e pede a Jesus que curasse o seu servo. Muitas das vezes, nós às vezes não se preocupamos com o próximo. Infelizmente, nos dias atuais, alguns patrões não estão preocupados com o empregado. Não digo todos, tem alguns que não preocupam, não é? Se você faltar um dia, 2 dias no trabalho, 3 dias, já fica procurando um outro para colocar no lugar e te substituir. Mas este patrão aqui era crente. Oh, glória. Crente porque cria em Jesus. Glória a Jesus. E ele não ficou feliz de ver o seu criado doente. Ele falou assim: eu vou buscar uma solução para ele. A Bíblia não diz, mas por certo ele já tinha buscado alguns recursos, porque ele queria o seu servo curado, ele queria ele liberto, não é? Mas aí ele fica sabendo que Jesus está passando por lá. Ao ler Mateus capítulo 8, diz aqui que, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Veja, além de ser um servo, um homem que amava o seu servo, cuidava do seu servo, quando ele se deparou com Jesus, ele não foi com arrogância, ele simplesmente, olha, rogou-lhe. Irmão, para agradar o Senhor Jesus, tem algumas coisas que só Ele entende. Só Ele entende. Muitas das vezes a gente, com as nossas orações, pensamos estar agradando ao Senhor, mas a nossa oração talvez não está. Então, quando for orar, diz assim: Senhor, me ensina a orar, Senhor. Me ensina a orar. Para que eu não seja arrogante na hora de pedir, para que eu saiba a copiar deste homem, aprender com este homem, como que é que se chega diante de Jesus. Aleluia! Como que é que eu chego diante do Senhor? Tem gente que vai orar, já chega: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, abençoa, faz isso, Senhor, opera, faz isso, faz aquilo. Começa a dar um monte de ordem para o Senhor. Mas Jesus não é para receber ordens. Ele é Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem é que precisa somos nós. Ah, pastor, você não sabe quem eu sou lá na empresa. Você é lá na empresa, mas aqui quem é Ele. Pastor, você não sabe quem eu sou lá no hospital onde eu trabalho. Você é lá, mas aqui quem é Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas eu sou pastor. Mas o sumo pastor é o Senhor. Então, quando a gente vai orar, quando a gente vai buscar o Senhor, a gente tem que entender que o maior é Ele. E aí o centurião, ele chega, todo respeitoso, rogando-lhe. Você sabe o que é rogar? Orar, pedir. Meu Deus. É dizer: por favor, me ajuda. Mas eu sou um soldado importante, mas eu estou diante de Jesus. Jesus é soberano. E aí ele chega até Jesus e isso agradou Jesus, rogando-lhe, humilde. Ele ainda, além de ser alguém que era respeitoso, ainda era humilde, porque ele disse assim: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre embaixo do meu telhado. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Espera aí,
Você pensa que um centurião, um soldado, morava, né, numa casinha de sapé? Era uma casa boa. Era uma casa, né, de um soldado centurião. Mas quando chegou diante de Jesus, ele disse: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Isso é ser humilde. Aleluia. Seja humilde, irmãos. Quando for orar, seja humilde. É verdade, Pai. Começa a orar e dizer: Senhor, eu não sou digno. Aleluia. Muito obrigado pelo Senhor me alcançou. Eu não sou digno, eu não mereço. Mas muito obrigado, Jesus, só por me receber. Quando a gente começa a entender quem é o Senhor, quem é Jesus, às vezes alguns irmãos ficam chateados porque eu sou meio enjoado, porque eu não gosto que chama Jesus de você. Isso é eu. Se você gosta, amém. Mas eu, particularmente eu gosto de chamar Jesus de Senhor. Aleluia. Porque eu nunca cheguei no meu pai e falei assim: você, o meu pai terreno. Eu não tinha essa, né? Os mais novos agora, eles já estão numa nova geração. Então eles dizem para o pai: você, para a mãe, você não foi lá, mãe? Eu o que tal, né? É essa geração. Mas eu sou de uma outra geração que o pai falava, Senhor. O soldado centurião, o capitão, quando chegou diante do Senhor, ele diz: olha, eu não sou digno nem que vá lá na minha casa, viu? Humildade perante o Senhor. Humildade. E agora, além de ser humilde, este homem, ele é confiado, porque ele pede uma cura imediata, confiança. Quer alcançar do Senhor Jesus? Aleluia, Deus. Lá em Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que pede tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, ele, além de ser alguém, não é, humilde, ele chega perante o Senhor e ele disse, ele é confiante, ele diz: olha, Senhor, o meu criado está enfermo e eu vim buscar uma cura para ele. E para quando essa cura? Para que dia? Quando o Senhor puder? Não, ele é confiado no Senhor. Glória a Deus, aleluia. A cura é imediata. Glória a Deus. Ele se demonstrou alguém confiado, porque ele pede uma cura imediata. Mateus capítulo 8. Vamos ver se a gente está falando aqui dentro da palavra. Ele disse assim, o versículo de número 6. Ele dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Aí Jesus disse assim: eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião respondendo disse: não, Senhor. Ou seja, não precisa ir lá não. Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ele disse isso não só porque ele morava em uma casa, vamos lá, mais ou menos, né? Ele disse isso porque era um homem pecador. Era um homem que talvez, né? Falou assim: não, o Senhor não vai se importar comigo de ir na minha casa não, porque eu sou um homem de pecador.
reconhecia quem ele era e que não era digno. Alguém se acha digno aqui nessa noite? Meu Deus. Digno. A gente canta: digno é o Senhor. Glória Digno a é o Deus, Senhor. aleluia. Nenhum de nós merecíamos o perdão, a salvação, mas Ele se importou conosco. Aleluia. E este homem ensina para nós. Ele chega perante Jesus, se mostrou confiante e ainda com pouco, não é? Porque muitas das vezes a gente quer muito, mas ele não. Ele somente com pouco ele já se contentou. Ele não precisou que Jesus mandasse lá um vaso de óleo, de azeite. Assim, ó, eu não vou lá na sua casa, já que você não quer que eu entre, então leva aqui um vaso de azeite lá e unge o seu enfermo. Eu vou mandar que os meus discípulos vá até lá. Aí ele se contentou com muito pouquinho. Muito pouquinho. Será que nós temos essa fé? Senhor, diga somente uma palavra. Aleluia. Não precisa falar um livro, né? Contar uma história, não. Fazer uma mensagem, uma pregação, não. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus, aleluia. Isso é fé. Confiança. Diga só uma palavra, porque eu também sou homem sobre a autoridade. Eu digo ao meu servo, faz isso, ele faz. Eu digo ao outro, vai, ele vai. Vem, ele vem. Então, Senhor, se eu, que sou homem, tenho essa autoridade sobre os meus servos, imagina o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Imagina o Senhor. O Senhor pode descer um anjo do céu e com a cura e operar o milagre. Então, Senhor, diga só uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Quando Jesus ouviu isso, Jesus disse: vem aqui, discípulo, vem cá. Eu não vi tanta fé em Israel como eu vi agora neste moço. Glória a Deus, aleluia. Que fé é essa? Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga somente uma palavra. Às vezes Deus usa alguém com uma palavra simples, mas a pessoa não quer. Às vezes Deus quer operar um pouco, mas alguém quer muito. Deus quer fazer o milagre hoje, mas a pessoa quer que seja daqui 7 dias, porque ela vai fazer uma campanha. Vou fazer uma campanha de 7 dias ou 21, e no final, Deus vai me dar a vitória. O centurião não. Senhor, eu preciso da benção hoje. Meu criado está hoje doente. Aleluia. E tem mais. Diga só uma palavra só. Eu creio, eu acredito que só uma palavra que o Senhor disser vai acontecer. Vai acontecer. Tem homens de fé na Bíblia, não tem? Tem homens de fé. Elias, me veio agora, Elias, um homem de fé, ele disse assim, ó, vai chover, prepara a carruagem que vai chover. E aí ele sobe lá para o monte, começa a orar. E cadê a chuva? Eu disse que ia chover, e cadê a chuva? Mas ele começa, aí fala para o moço, vai lá, dá uma olhada. O moço vai, nada. Vai de novo, olha lá, estou orando aqui, né? E o moço vai, nada. De novo, nada. Aí o moço voltou e falou assim, olha, sério, o senhor, eu vejo uma nuvem. Glória a Do Deus. tamanho da mão de um homem. Aleluia. Aleluia, Mas peraí, Deus.
uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É forte, Jeová. Aleluia, Deus. Foi o que eu vi. Glória a Deus. Aí, pronto, vai chover. Aleluia. Não precisa orar mais não. Pra que orar? Já viu a nuvem? Então, é o Senhor respondendo. Fé. Glória a Deus. Que a chuva veio. A chuva veio. Aleluia. Oh, glória. Deus Muitas das vezes a tremendo. gente quer muito. Eu te amo. Eu não queria voltar nesse assunto, mas não sei porque deve estar É insistindo, né? forte. A mulher tinha em casa só um pouquinho. Meu Deus, é forte. Eu não sei falar em castelhano, um pouquinho. Não é? Só um pouquinho. Mas é nesse pouquinho que o Senhor opera. Tem gente que quer muito. Glória a Deus. Quer muito. Deus tremendo. Quer ver, né? Quer ver o sinal, quer ver tanta coisa. Aleluia. Não, não precisa. É só crer, confiar. Deus é um Deus poderoso. Ainda que eu não estou vendo, mas eu sei porque a palavra dele é fiel. Então a minha fé é que o Senhor faz. Aleluia. É o Senhor faz. Mas tem alguém que está no hospital, está precisando de uma cirurgia, está precisando de não sei o quê. O Senhor envia o melhor médico, envia um cirurgião tal. Né? Aí chega lá, o Senhor envia um cirurgiãozinho pequenininho, né? Inexperiente. Aí ele olha e fala assim: meu Deus, é esse aí? Se foi esse que o Senhor mandou, é ele mesmo. Né? O Senhor opera. Deus. O Senhor Aleluia. opera. Sério. Glória Vamos a Deus. aprender com o centurião, né? Diga somente uma palavra. E aí Jesus concluiu: eu não vi em Israel tanta fé. Para a gente terminar, diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste. Aleluia. Espera aí. Vai. E como é que você creu? Eu creio assim, Senhor, que chega lá e vai estar quase bom. Já tá bom. Eu creio que chega lá, né? Ele já vai estar com o olho aberto. Eu creio que chega lá ele vai estar, né? Já dando um sinalzinho. O Senhor vai. Obrigado, Deus. E como você creu, Obrigado, Senhor. é assim que está dizendo? Meu Deus. Vai. O versículo de número 11, 12. É o último versículo? É o 13. Meu Deus. Vamos ver se é isso mesmo que está dizendo. Então disse Jesus ao Glória centurião: a Deus. vai e como creste te seja feito. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele chegou em casa, Glória a o Jesus. criado dele já estava sarado. Glória Glória a a Deus. Então, Aleluia. como foi que ele creu? Eu vou chegar em casa e por causa da palavra que Jesus falou, ele vai estar bom, vai estar sarado. Deus. Que fé, irmão! Glória a Jesus. Eu Como que está a minha fé? Como está a sua fé? Eita glória! Como que é que está a nossa fé? Aleluia. Glória a Deus. Às vezes Deus está falando uma palavra aqui para você, Deus! não é? Mas ele está dizendo assim: não é essa palavra ainda. Mas o Senhor já está dizendo, né? Vai! Vai! E a porta vai estar aberta. Obrigado, Jesus! Vai, e a doença já não existe mais. Glória a Deus! Aleluia, Mas aí Deus! é do tamanho que eu creio, né? É verdade. Eita glória! Eu só creio se tiver o céu escuro, não é? Aí eu sei que vai chover, sentindo ainda umas gotinhas, o vento já soprando, aí eu creio que vai chover. Mas como é só uma nuvem, do tamanho da mão de um homem,
Aí eu não creio. Meu Deus. Aí eu não creio. Mas o que o Senhor quer te dizer nesta noite é como você crê. Aleluia. Fui lá, o pastor orou na minha cabeça, passou o óleo na minha testa e nada aconteceu. O pastor precisa orar mais. O pastor precisa orar mais. Os presbíteros precisam orar mais para poder colocar as mãos e eles serem curados. Mas eu vou ir para frente, né? Para receber a oração, mas eu já vou. Será que eu vou ficar curado? Será que vai acontecer? Eu vou pedir para o pastor orar, né, por um problema que eu estou passando, mas será que vai resolver? Já entrou um será, mas na vida do centurião, quando ele foi até Jesus, se humilhando, né, mostrando verdadeiramente que o Senhor é digno e ele não, aí ele vai e vai já confiando, né? Eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando é com Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, né? Então, eu já vou pedir a cura imediata. É isso que eu quero, né? Eu não quero uma melhora, não. Eu quero que ele seja sarado. Então, o Senhor disse para ele: vai, e como você creu, seja feito. E aí ele chega em casa, a Bíblia não diz, mas eu acredito que o criado dele já estava andando, já estava bom. Na outra passagem diz assim: naquela mesma hora foi curado. Aleluia. Que horas foi que você levantou? Foi na hora que eu falei com o mestre. Foi nessa hora que ele foi curado. Por isso que Jesus disse que nem Israel encontrou tanta fé. Mas que eu e você possamos adquirir do Senhor fé. E se não tivermos, começar a orar e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, a minha fé está muito pequena, Senhor. Eu preciso de fé. Eu preciso acreditar, Senhor. Mas seja sincero com o Senhor, né? Porque muitas das vezes a gente quer maquiar. Ô Senhor, eu creio, o Senhor sabe. Ele sabe. Ele sabe que ele não acredita em nada, né? Ele sabe que a nossa fé está abalada. Mas aí, seja que nem o pai daquele menino. Você crê? Ô Senhor, eu creio. Mas ajuda na minha incredulidade. Nasci para crer. Meu Deus. Aleluia. Ele disse para Jesus: eu creio 50%. Ajuda eu a completar, Senhor. Porque na verdade os discípulos já oraram aí, já aconteceu tanta coisa, mas não teve jeito. Então eu creio mais ou menos, Senhor. Mas ajuda na minha incredulidade. Foi sincero. E o menino ficou liberto. Glória a Deus. Eu não sei nessa noite se tem alguém aqui que precisa de fé. Fé para crer em Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus, ele veio para salvar. Eu creio. Jesus veio para curar. Eu creio. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo. Eu creio. Eita glória! Jesus vem para arrebatar a igreja. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Mas isso foi há 2000 anos atrás que ele falou. Já faz muito tempo. Glória a Jesus. Mas eu continuo esperando. Glória a Deus. Eu acredito. Eu creio. Glória a Deus. Quando chegar o dia do arrebatamento, Eu creio, Jesus. aqueles que creem Glória vão a Deus. subir. E o que não crê vai ficar. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus.
Jesus, ele veio para salvar o homem. Tem ali uma jovem? Então vem aqui para a gente orar. Glória a